Olá, meu nome é Letícia, eu sou advogada aqui do escritório e hoje eu quero te falar o porquê que eu acho que todo mundo precisa pensar nos regimes de bens antes de casar ou antes de fazer uma união estável. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer é o planejamento matrimonial, que é realmente essa questão de pensar sobre os regimes de bens. Ele não faz sentido somente para quem já tem bens, não, mas precisa que essas pessoas que mesmo que não tenham bens, tenham a pretensão de construir patrimônio, porque o regime de bens vai incidir exatamente sobre o patrimônio da pessoa. Então, quem não tem pretensão nenhuma de construir um patrimônio, é lógico que não faz sentido pensar tanto em regime de bens e nessa questão de planejamento matrimonial. Porque o planejamento matrimonial é quase que a mesma coisa que um planejamento patrimonial. É claro que tem algumas nuances diferentes, porque a gente envolve objetivos e às vezes as pessoas querem colocar cláusulas ali que são questão mais de comportamento, sabe? Dentro do casamento. Então, vamos colocar regras aqui para quem vai pagar as contas, quem que vai ser responsável por tal função, enfim. Porque sim, isso é possível também de ser estabelecido antes de um casamento. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre questão patrimonial mesmo, né? Eu quero que vocês saibam, de uma forma bem sincera, a minha visão e por que eu acho que isso é benéfico para todo mundo que pensa em questão patrimonial. Primeira coisa é, o que é patrimônio? Né? Antes de mais nada, a gente precisa considerar, porque algumas pessoas têm a visão de que patrimônio é só imóvel e carro, ou bens assim, né, uma casa na praia, o apartamento onde mora, o barco que tem. Não, não é só isso que são bens. Bens podem ser imóveis, sim, veículos, títulos de clube, por exemplo, joias, obras de arte de alto valor, poupança, investimentos financeiros, né? Aqui no canal vocês têm percebido que eu fiz alguns vídeos especificamente sobre questões de investimentos, porque sim, dinheiro é considerado patrimônio, prêmios, por exemplo, prêmio da Mega Sena, né? Quando ganha na loteria, indenizações recebidas por via judicial dentro de um processo ali de indenização por danos morais, por exemplo, questão trabalhista, enfim, isso também é considerado patrimônio. Os pequenos bens também são considerados patrimônios, como por exemplo, objetos, computador, celular, enfim. Só que eles são muito pequenininhos, então por uma questão de que o valor deles é muito baixo, eles não entram normalmente em uma partilha, a não ser que exista muito litígio sobre esses bens. É claro que se um desses bens pequenos, eles forem de grandíssimo valor, né, como por exemplo uma joia, ele é um bem pequeno, ele é um objeto, mas ele tem um grande valor e por isso ele pode ser sim considerado um bem. Então, tem essa questão. Nesses casos, quando tem um alto valor, daí sim a gente pode considerar ele para fins de partilhas diante de várias situações. Agora, quando ele tem um baixo valor, normalmente eles não são considerados para esses tipos de questões de partilha, sabe? Bem, e todo esse patrimônio, ele sofre alteração por conta do casamento ou da união estável. E o que vai determinar como que ele vai ser afetado é o regime de bens. Agora eu vou te trazer 3 motivos pelos quais eu acho que você deve pensar, deve analisar o regime de bens antes de se casar ou de constituir uma união estável. Motivo número 1 é saber exatamente o que é de um e o que é de ambos. Quando a gente fala de casamento ou união estável, é importante que a gente saiba de uma questão que eu sempre gosto de frisar. O casamento, ele acaba de uma forma ou de outra, mas ele acaba e a gente precisa considerar isso como um fato. Ou ele vai acabar em um divórcio, que a maioria das pessoas que está casando não quer, ou ele vai acabar pelo falecimento de uma das partes ali, que é o que a gente
gostaria que fosse quando a gente se casa. Ninguém casa pensando em se separar, né? Então, tem essas duas, mas tem essas duas possibilidades, e é um fato. E tanto diante de um falecimento como diante de um divórcio, o patrimônio, que tem todos esses bens que eu falei, ele será dividido. Então, ele vai ser partilhado conforme as regras do regime de bens escolhido. E por isso é muito importante que você saiba de antemão o que é de um e o que é de ambos, o que é do casal, ou se não é nada do casal. É importante você saber como que funcionam essas questões para vocês tomarem decisões durante a vida ali, durante o casamento. Poxa, mas então, quando eu ficar viúva, eu vou ter, vão ser meus exatamente esses bens. E o que eu vou herdar desses bens, né? Eu vou herdar somente uma parte junto com os meus filhos? Ou será que eu vou herdar tudo? Ou eu vou herdar metade de tudo? Então, são questões importantes, porque a gente, enquanto está aqui, a gente precisa organizar o nosso patrimônio para que a gente possa ir cada vez se desenvolvendo mais. Então, a gente precisa saber exatamente o que é de um e o que é de outro, para a gente primeiro se antecipar, não chegar lá no final, né, numa situação e ficar surpreso. Poxa, mas eu não sabia que eu ia ficar só com isso. Nossa, eu não acho justo, fui eu que comprei esse bem aqui e agora eu tenho que dividir? Acontece muito, né, principalmente em casos de divórcio. Mas isso é a regra do regime de bens. Então, por isso que a gente precisa saber antecipadamente o que é de cada um. Eu sempre falo, não existe um regime perfeito ou um regime que é certo, que é melhor que o outro. Não existe isso. Existe o regime que funciona para a família, que funciona para o casal. Agora, mesmo escolhendo, por exemplo, um regime que comunica tudo, como por exemplo o regime da comunhão universal de bens, não tem problema. Mas você precisa saber quais são as consequências do regime da comunhão universal de bens. Porque lá na frente, diante de um divórcio ou diante do falecimento do teu marido, do teu esposa, que você saiba o que vai acontecer com o teu patrimônio. Porque se é o patrimônio dos dois, né? Então não é somente o patrimônio de um que vai ser afetado diante de um falecimento com esse tipo de regime. É o patrimônio de ambos. Então, é importante você ter autonomia e você saber exatamente o que vai acontecer com você, com o teu patrimônio. E isso é você tendo um grande patrimônio, vários bens de alto valor, quanto patrimônio pequeno também, porque todos têm o seu valor, né? Então, esse é o primeiro motivo. E o motivo número 2 é você não deixar o seu cônjuge na mão, principalmente na hora do falecimento. Tem muito a ver, né, com o motivo número 1, mas é uma questão um pouco mais profunda. Como eu falei, quando ocorre o falecimento, a gente passa por uma questão sucessória. Então, a gente vai dividir o patrimônio daquela pessoa que faleceu de acordo com o regime de bens do casamento. Então, dependendo, vai ser o cônjuge somente herdeiro, na mesma proporção que os filhos. Pode ser que o cônjuge herde metade de tudo, pode ser que o cônjuge herde metade de algumas coisas e seja herdeiro de outras. Então, varia muito, né, a divisão dos bens de acordo com o regime de bens do casamento ou da união estável. E o planejamento matrimonial, ele vem auxiliar o planejamento sucessório. Talvez você já tenha até ouvido falar em planejamento sucessório, né, que é você em vida ainda já determinar como que você gostaria que os seus bens fossem divididos, já organizar isso para que fique tudo certo. E o planejamento matrimonial, ele vem auxiliar justamente porque ele indica, então, quando o meu cônjuge ficar sozinho, como que ele vai ficar? Ele vai ficar com os meus bens? Ele vai ter autonomia? Ele vai ter essa segurança jurídica? Né? Será que é bom reservar um bem individual para cada um? Porque se um for primeiro, o outro tem uma segurança ali, entende? Então, você consegue organizar
essa questão sucessória sabendo como funciona o teu regime de bens. Porque você sabe que, por exemplo, numa questão de inventário, ninguém pode movimentar, nem que seja uma poupança de uma pessoa que faleceu sem antes fazer um inventário. E inventário, acho que eu já até falei em outros vídeos aqui, inventário é custoso, inventário é caro. E se você não tem, se a família não tem dinheiro para fazer inventário, não vai ter acesso aos bens que tem por direito. Então não adianta nada. Poxa, então tá. Então, todos os meus bens são os bens da minha esposa ou do meu esposo, e quando eu falecer, metade de tudo vai ser dela. Ou se a gente não tiver filho, tudo vai ser dela. Ótimo, perfeito. Mas para ela ter acesso a tudo que era teu, ela vai ter que fazer um inventário. E para ela fazer um inventário, ela vai precisar pagar essa outra pessoa, né? Ela vai precisar pagar. E se ela não tiver? E agora, para vocês terem uma noção sobre o que eu tô falando e por que isso é tão importante, eu vou trazer aqui exemplos reais. Eu já analisei diversos inventários, centenas. E é muito curioso como as pessoas não têm noção de como que funciona essa questão sucessória e como que faz para ter acesso regularizado aos bens do esposo que faleceu, da esposa que faleceu. O que acontece? Eu vou trazer aqui dois tipos de exemplo. Um com um patrimônio grande, né? E outro com um patrimônio pequeno. O primeiro, patrimônio grande, era um caso de grandes investimentos, então a pessoa que faleceu tinha muitos investimentos, investia em bolsa de valores, tinha renda fixa, tinha imóveis também bastante valorizados, enfim. O custo do procedimento do inventário dessa pessoa foi milionário. É sério. Eles gastaram muito dinheiro com o inventário, milhões, tá? Mais de R$1 milhão. Quem que tem que pagar isso? É os bens dessa pessoa? Então eu posso tirar os investimentos dessa pessoa para pagar. Ele deixou o investimento, deixou a gente seguro. Não, não pode. Tudo fica bloqueado antes de fazer o inventário. Você não consegue movimentar a conta da pessoa. Então você precisa fazer o inventário primeiro. Para fazer o inventário precisa pagar. No caso aqui, milionário. É uma família que aparentemente tinha uma boa condição financeira, mas não deixa de ser um alto custo, né? Acredito que dentro desse inventário teve sim um planejamento sucessório, porque eles conseguiram se organizar muito bem. Mas, se não tivesse, seria realmente um caos, né? Porque você está diante de uma situação, uma dívida, vamos colocar aqui, milionária. E em alguns estados, por exemplo, em São Paulo, se você não faz dentro de determinados dias, dentro de 60 dias, né, um inventário após o falecimento da pessoa, você paga multa. Então, é uma questão muito complicada, né? Então, você precisa saber exatamente, poxa, então, eu falecendo, o meu esposo falecendo, como que ele vai ter acesso aos meus bens através do inventário? Tá, mas então eu preciso deixar alguma reserva para ele de forma individual? Ou como que eu posso planejar aqui, entende? E tudo isso está relacionado ao regime de bens, porque a divisão vai ser feita de acordo com o regime de bens. O outro exemplo é com bens de baixo valor, digamos. Não é, na verdade, baixo valor, mas é uma família que não tem tantas condições financeiras assim, vamos colocar dessa forma. Analisei uma vez um inventário onde o único bem era uma propriedade rural. Era uma propriedade familiar, que a família estava ali há muitos anos, foi passada de gerações e gerações. E era uma terra, eram pequenos produtores, né? E como a terra deles era cultivável, ou seja, eles plantavam, não plantavam muito, né? Eles eram realmente pequenos produtores. A terra deles valia muito dinheiro. Essas terras rurais, esses terrenos rurais, normalmente eles são grandes, né? E por conta deles serem produtivos, eles são caros, eles têm um altíssimo valor. E isso é considerado para fins de inventário. Quando chegou a hora de fazer o inventário, essa família, eles não tinham condições nenhuma. Então, veja, eles não tinham
muitos bens. Eles não tinham dinheiro guardado, poupança, investimentos, essas coisas que a primeiro momento assim, a gente pensa, poxa, é só gente rica, né? Só gente que tem luxo, que precisa pensar nessas questões. Não, eles não tinham isso, mas eles precisavam ter pensado. Foi muito custoso para eles, foi muito difícil fazer esse inventário, porque era uma terra milionária também. Para uma família que não teve o planejamento adequado para pagar todos os custos e ter acesso a essa terra produtiva e que estava na família há gerações. Muitas vezes, nesse caso, a família precisa vender, de uma autorização para vender a terra antes, para depois pagar, ou fazer algum outro tipo de negócio nesse sentido, perdendo a propriedade. Então, perdendo não, mas, né, quer dizer, perdendo, mas recebendo dinheiro, enfim. Então, são transações que podem acontecer por falta de planejamento. Em algumas situações, os juízes, quando o inventário é judicial, eles não permitem que faça a venda antes. Então, isso fica a critério do juiz. Não é certeza que você vai conseguir fazer isso. Então, é muito importante você ter esse planejamento. Saber, por exemplo, eles eram, os senhores ali eram casados à comunhão universal de bens. Então, a senhorinha que ficou viúva, ela não tinha nenhum bem individual. Ela não tinha nada que fosse somente dela para conseguir arcar com os custos desse inventário e ter acesso àquela terra onde eles viveram por muitos anos e que ela queria continuar ali. Da mesma forma que os filhos também não tinham. Mas, se eles tivessem pensado, poxa, então a gente tem o regime da comunhão universal de bens aqui, mas eu quero deixar um bem individual para cada um aqui para que a gente consiga se organizar numa situação dessa. Como que a gente pode fazer isso? Isso se chama planejamento matrimonial. É uma questão que a gente pensa quando a gente casa. Ou quando a gente se toca, depois de casado, que a gente precisa pensar nisso e a gente faz uma alteração de regime de bens, que a gente pode personalizar, não tem problema nenhum. Então, eles poderiam ter pensado nisso, então é muito importante. Se tivesse um patrimônio individual e eles pensassem nisso antes, né, lá no início, no casamento, nesse momento eles chegariam de uma forma mais segura. E com isso, eu chego ao terceiro motivo, que é saber o que você precisa fazer para ter uma autonomia patrimonial. O que significa isso? É saber, poxa, em um eventual divórcio, como eu ficaria? Em um eventual falecimento do meu cônjuge, como eu ficaria? Então, por isso, tem muito a ver, eu pego o gancho aí do segundo motivo para trazer o terceiro. Você teria que dividir tudo? Você tem uma reserva para recomeçar? Você tem essa segurança financeira para recomeçar? Uma segurança patrimonial? E mesmo que você não tenha muitos bens, como eu também já vi, acabei de dar o exemplo de uma família que tinha uma terra, né, agricultável ali. Mas já vi casos também de pessoal que tenha uma família simples, que tem uma casa comum e um carro na garagem. Eu não tenho carro, só tenho uma casa. Isso é tudo que tem. Como que você vai recomeçar? Diante de um divórcio, diante de um falecimento. Você tem reserva? O que é teu especificamente? O que é de ambos? Como que, sabe? Então, você precisa entender sobre os regimes de bens para você saber o que você faz para ter autonomia patrimonial. Sabendo como funciona o regime de bens, você consegue se organizar, por menor que seja, sabe, o bem, como eu falei, para saber como que você se garante nos momentos como esse. A gente sabe que a vida ela não é certinha, ela não é sempre regrada. Podem existir momentos que, poxa, ali aconteceu um imprevisto, as coisas não aconteceram da forma como eu imaginava ou planejava, mas é importante que a gente tenha consciência do que vai acontecer com o nosso patrimônio. E por isso que eu volto, lá no começo eu lembro que eu falei, quem
não tem a pretensão de ter um patrimônio, um bem, nem que seja uma casa, não faz sentido isso aqui, é óbvio. Mas para você que mesmo não tendo bens antes de se casar, mas tem a pretensão de construir, de comprar uma casa, de comprar um carro, de comprar um bem, é importante que você pense sobre isso. Para que você saiba o que você, enquanto indivíduo, pode fazer para ter uma segurança patrimonial. Porque é diversas as pessoas. Hoje o Brasil, ele é assim, as pessoas elas não pensam em relação ao futuro. Muitas das vezes, tá? Lógico, não é regra. Mas quando a gente pensa, a gente consegue se programar e se planejar. E isso dá uma segurança maior. Um dos grandes motivos para que as mulheres fiquem presas em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, muitas vezes é dependência financeira. Elas não têm, isso que eu tô falando, de autonomia patrimonial. Elas não conseguem recomeçar. Então, poxa, tá, eu vou me divorciar de uma pessoa que está me agredindo, mas e daí como é que eu vou fazer? Às vezes não tenho mais os pais, não tenho uma família próxima. Como que eu vou recomeçar? E acaba ficando um relacionamento abusivo de verdade, né? Onde você tem é agredida. E isso é a realidade de muitas mulheres. Isso é uma pesquisa que existe, né? Que conta que existe esse fato. Muitas mulheres ficam em relacionamentos abusivos por conta de dependência financeira. Lógico, tem outros motivos, mas esse é um deles também. E por que ninguém fala sobre isso que eu tô falando aqui pra vocês? E são conselhos muito sinceros, de verdade. Por várias razões. Primeiro, eu já falei, o brasileiro não tem o costume de planejar. Em outros países, essa questão que eu tô falando aqui pra vocês já é realidade. Vocês sabem, por exemplo, que nos Estados Unidos é muito comum fazer um testamento, que é uma forma de planejamento sucessório. Mas aqui no Brasil isso não é. Então, o brasileiro mesmo, ele não tem essa cultura ainda de planejar o futuro. E isso está crescendo, está se desenvolvendo. As pessoas elas normalizam uma situação catastrófica. Poxa, então quando eu falecer ali, a gente resolve, a gente vê no que dá. Mas e se pode evitar isso, né? Então se a gente tem como evitar isso, vamos fazer. E também é porque tem poucos advogados especializados nesse assunto, o que acaba não sendo divulgado muito essas questões sobre orientação sobre regime de bens. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que eu possa ter passado aqui nesse vídeo um pouco sobre o que eu acredito, sabe? Eu verdadeiramente acredito nisso que eu falei. E é isso que eu falo para todo mundo, para quem eu tenho oportunidade. E por que não eu falaria aqui para vocês no canal? São situações reais, eu cansei de ver, como eu falei, eu vi centenas de inventários, então eu cansei de ver gente passando por dificuldades em relação ao patrimônio, pessoas ficando em uma situação de extrema instabilidade financeira, extrema instabilidade patrimonial, diante de falecimento, como diante de divórcio também. Então, é muito importante que todo mundo que pense em construir um patrimônio, nem que seja uma casa, a gente pense sobre isso. E como que você faz, né, para ter acesso e analisar os regimes de bens? E fazer exatamente esse planejamento matrimonial que eu expliquei, os motivos pelos quais eu acho que ele é tão necessário. Você precisa analisar os regimes de bens através de conteúdos. Existem muitos conteúdos na internet de forma gratuita. Você consegue aprender bem e legal. Tem lá no blog conteúdo sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Tem aqui no nosso canal explicações bem completas sobre os regimes de bens. O nosso escritório, eu vou explicar isso para vocês, mas tem uma página que conta todos os detalhes e eu vou deixar também o link na descrição. Ele também trabalha com isso. Esse é um dos principais serviços jurídicos do nosso escritório. E quando que talvez eu possa até fazer um vídeo explicando exatamente essa questão, mas quando que a consultoria é indicada? Quando você ainda tem muitas dúvidas, você não conseguiu entender
pelos vídeos ou pelos conteúdos que você leu, e você precisa de algo a mais. Você tem dúvidas sobre o seu caso. Então você quer sentar com um advogado e quer saber olha, a minha situação é essa, eu gostaria que fosse assim, como é que eu faço? Me explica, me tira uma dúvida. Lógico que é diferente, né, gente? É 1 hora e meia ali que você tá conversando com o advogado especialista, que você vai tirar todas as suas dúvidas e vai ficar tranquilo. Então, essa consultoria, ela é para esses casos onde o pessoal realmente quer saber mais, quer se aprofundar, como que vou personalizar, né? Quem deseja personalizar o regime de bens. Se você não sabe sobre o que eu tô falando, vou deixar aqui também o vídeo sobre como personalizar o regime de bens. Então, essa consultoria é para isso, tá bom? De qualquer forma, compartilhe esse vídeo com todos aqueles que estão morando juntos, que vão casar, que vão fazer união estável, porque as pessoas precisam saber disso, elas precisam de verdade ter consciência do que acontece com o seu patrimônio em diversas situações e o porquê que elas precisam pensar no regime de bens e não somente escolher o comum ali, que é o que acontece na maioria das vezes, porque as pessoas nem sabem que existe regimes de bens. Muitas vezes isso acontece bastante. Então compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um like, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!